O próximo princípio que eu quero compartilhar é que para a gente viver a plenitude da vontade de Deus, a gente precisa decidir o que vai falar. Fala para quem está do seu lado, decida o que falar. Verdade, irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. É que quem governa a sua boca, governa a sua história. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Porque, vamos ser sinceros, se o que você crê não é forte o suficiente para mudar o que você fala, como você acredita que vai ser forte o suficiente para mudar o que você vive? Antes de vivermos algo, estamos falando algo, comunicando algo. Então, quando eu tenho força para mudar o que eu falo, eu comecei a afetar aquilo que eu vou viver. O que você fala está diretamente ligado àquilo que você vive. Eu conheço casais que têm dificuldade para gerar filhos, mas por muito tempo falaram que não queriam gerar. Deus me livre de ser mãe agora. Não, eu não quero. Não, criança não, eu não quero. Pastor, você está dizendo que todo mundo que tem dificuldade de gerar é por conta disso? É óbvio que não. Mas eu conheço casos específicos que pessoas declararam tanto que não queriam e depois não entendem o porquê não conseguem acessar aquilo que agora querem. Quantas vezes a gente viu, ou talvez foi vítima disso na nossa infância, familiares, pessoas próximas, talvez a tua mãe, a tua avó, uma tia, amaldiçoando: esse menino é uma peste, ele não vai dar em nada, esse menino é uma praga, ele é desajeitado, tudo que pega quebra, só dá prejuízo, não faz nada, é um imprestável, ele é preguiçoso. Estamos profetizando, estamos liberando sentenças, estamos liberando decretos, estamos modelando através do que falamos. E ao mesmo tempo a gente poderia gastar profetizando o que as coisas serão. E eu sei que isso é tão óbvio, mas é no óbvio que a gente tropeça muitas vezes. E é por isso que eu quero falar para quem está aqui. Se você nunca ouviu, isso é novo. Se você já ouviu, isso é só para manter bem fresco na tua memória. Guarda isso aqui, irmão. O mesmo tempo que gastamos declarando o que não queremos viver, podemos investir profetizando o que viveremos. Eu não sei se vai dar, eu acho que eu não vou conseguir. Não, já aconteceu. Pelos olhos da fé já se cumpriu, a porta já se abriu. Alguém está comigo? Diga amém. Aleluia. Você quer um fruto disso? Olha para a nossa igreja. Tenho profetizado há alguns meses, aquilo que parecia grande demais vai se tornar pequeno. A gente está com uma equipe agora já estudando o projeto de expansão do nosso lago. Se parecia grande para alguns, imagina daqui a alguns meses, quando ele vai ser ainda maior. Por quê? Porque não cabe. Tem muita gente, tem estados vindo, tem pessoas de outras nações vindo. Deus está fazendo algo aqui, e Deus me deu uma chave, eu quero compartilhar com alguém aqui. Você está comigo ainda? Diga amém. A gente foi pegar os nossos investimentos nesse ano de igreja, e proporcionalmente, a área que recebeu o maior investimento foi o batismo. Proporcionalmente. Se você pegar o número de pessoas que vem no culto, o número de pessoas que se batizava, proporcionalmente, o investimento do batismo foi o maior da igreja. E o que se tornou o selo da nossa igreja, e talvez uma das maiores marcas da nossa igreja? O batismo. Então Deus me deu uma palavra: tudo aquilo que você investe porque viu acontecer, eu faço acontecer. Se a gente se mover debaixo da mesma dinâmica para o Kids, eu creio que daqui a pouco a gente vai ter um dos Kids mais extraordinários da nação. Pastor, mas são 800 crianças. A visão é para um Kids de 3.000. Pois é, mas porque nós cremos antes de acontecer, nós veremos acontecer. Porque isso é fé. A fé não é celebrar depois que aconteceu, isso é óbvio. A fé é celebrar antes de acontecer, isso é fé. Quem governa a sua boca, governa a sua história. E a palavra de Deus fala muito a respeito dessa dinâmica. Na verdade é que, desde o princípio, o Espírito Santo só agiu depois que uma palavra era liberada. Gênesis diz assim, Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito já estava lá, mas a partir de um comando de Deus, de uma palavra de Deus, o Espírito começa a se mover e algo acontece. Sabe, o Espírito já foi liberado sobre a igreja, temos o selo do Espírito Santo.
Ele não nos visita mais, Ele habita em nós. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora tudo que a gente precisa fazer é ouvir algo novo dos céus e profetizar o que ouvimos, porque tudo começa pela palavra. Deus criou todas as coisas a partir de uma palavra. Deus falou com aquilo que não existia passou a existir. A gente vê a mesma dinâmica criativa a partir de Jesus. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu estou me esforçando, hoje está um calor absurdo. Eu sei, para mim está pior, estou de jaqueta à base de medicamento, mas vai dar tudo certo, amém? Não se distraia. Pega isso aqui, irmão. A mesma dinâmica criativa que Deus estabelece em Gênesis, a gente vê Jesus estabelecendo no seu ministério. Jesus falou com o mar, Jesus falou com o vento, Jesus falou com plantas, Jesus falou com mortos. Mas sabe o que é mais louco do que Jesus falar com esses elementos? É que todos eles obedeceram o que ouviram de Deus. Jesus falou para aquela figueira: não haja mais fruto de ti, e nunca mais ela frutificou. Jesus falou com o vento e o mar, e os discípulos logo em seguida se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus falou com o morto: Lázaro, vem para fora. 4 dias, o corpo dele fedia. O que aconteceu? Lázaro veio caminhando para fora da sua sepultura. Tudo que a gente vê em Deus e é reforçado na pessoa de Jesus é um convite dos céus para que a gente caminhe debaixo dessa mesma dinâmica. Talvez exista algo que aos seus olhos esteja morto. Talvez exista em alguma área da tua vida Lázaro esperando uma palavra tua para que volte a viver. Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu ministério, talvez seja a sua vida financeira. O problema é que muitas vezes a gente vê o que a população está vendo, a multidão está vendo, os amigos estão vendo, mas a gente não fala aquilo que Deus está falando, irmão. A nossa desgraça todo mundo consegue ver, mas o nosso milagre são poucos. Nossas feridas abertas, aquilo que a gente enfrenta, qualquer um consegue ver, mas aquilo que está prometido além desse vale são poucos. O problema é que muitas vezes a gente está vendo o que todo mundo vê, mas não está falando aquilo que só Deus já falou. Você precisa abrir a sua boca e profetizar. Eu profetizo sobre o meu casamento, um romper sobrenatural. Eu profetizo sobre a minha família, a minha casa será chamada de lugar de oração. Eu profetizo sobre o meu ministério, eu colherei os frutos da bondade de Deus. Eu profetizo sobre os meus filhos, não serão motivo de vergonha, não tropeçarão, não serão alienados por essa agenda do inferno. Os meus filhos são o que Deus diz que são, eles têm o que Deus diz que têm, eles vão viver o que Deus disse que eles viveriam. A minha casa está firmada na rocha, os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, nenhum deles será em vão. Eu não vou me perder, eu não vou desviar, os meus olhos estão firmados no autor e consumador da minha fé. Elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso eu caminho, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Mesmo que tudo se levante, eu jamais me esquecerei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que coisas pareçam impossíveis de acontecer, eu sempre preciso trazer à minha memória que agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir?